Olá, queridos estudantes do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marieta. Para a aula de hoje, vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Um instante para você organizar o seu material e eu já volto. Agora que você já organizou seu material, registre em seu caderno a data de hoje, a aula de número 27 e a disciplina Língua Portuguesa. Um instante que eu já volto. Na aula anterior, nós fizemos a leitura de alguns trechos do livro A Árvore que Dava Dinheiro. Nós também aprendemos um pouco sobre o autor do livro, que é o Domingos Pellegrini, um paranaense. Nós fizemos a leitura de alguns trechos do livro. Nós relembramos os elementos da narrativa, que são os personagens, tempo, espaço, narrador e enredo. Na aula de hoje, observem as imagens aqui que vocês estão vendo. Qual será o tema da primeira imagem? Qual será o tema da segunda imagem? Lembram que na aula anterior também nós trabalhamos com as imagens, que tem a ver com alguns aspectos, com alguns temas do livro A Árvore que Dava Dinheiro. Nessa primeira imagem aqui, nós vemos um acúmulo de lixo. No livro, fala que as pessoas eram tão consumistas que chegou um tempo que o lixo ficou acumulado nas calçadas, as embalagens, os embrulhos, as caixas. E nós vemos aqui na imagem. Na segunda imagem aqui, representa uma pessoa que ela quer tudo para ela. Vamos pensar um pouquinho no período que nós estamos vivendo, ainda período de pandemia. O ano passado foi o início. Vocês lembram quando as notícias nos jornais falavam que os mercados iam fechar? As pessoas correram para fazer compras e muitos produtos faltaram, inclusive até o papel higiênico. Vamos ver aqui o tema de uma pessoa egoísta. Então, o tema daquela imagem retrata uma pessoa egoísta. Vamos ver o que significa segundo o dicionário. Significado de egoísmo: falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento de pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros.
Presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Isso que significa o egoísmo. E no livro, A Árvore que Dava Dinheiro, fala muito a respeito disso, porque os personagens que vivenciaram a produção de dinheiro através daquela árvore, elas queriam comprar tudo nos mercados. E chegou um tempo que até faltou produtos. Relembrando o livro A Árvore que Dava Dinheiro, Domingos Pellegrini, que é o autor do livro. Então vamos lembrar algumas figuras que fazem parte do livro. Nós temos aqui o velho, que é aquele velho muito rico, era dono da maior parte da cidade, mais da metade da cidade, mais da metade dos imóveis pertencia a esse velho. Aqui nós temos a velha ao lado ali, e ela trabalhava para ele, a preta velha. Ela era funcionária desse velho e ela herdou o sobrado. Ele deixou um testamento e deixou ela como herdeira. E nós temos do outro lado ali o açougueiro, que foi um dos personagens que não se contaminou com esse consumismo, essa ansiedade de comprar, comprar, comprar. E aqui nós temos a foto do Domingos Pellegrini, que é o autor do livro, que é paranaense. Relembrando a história A Árvore que Dava Dinheiro. Primeiro livro juvenil escrito pelo autor, inspirado pela leitura de História das Riquezas do Homem, de Léo Huberman e Poe, mostra ao leitor como o dinheiro é a maior invenção humana e que pode servir tanto para construir quanto para escravizar. A história se passa numa cidadezinha chamada Felicidade, onde os habitantes viviam com tranquilidade, até o momento em que um morador deixa uma herança inesperada, semente de uma árvore que dá dinheiro. Depois do nascimento da árvore de dinheiro, os habitantes de Felicidade vão descobrir a euforia da riqueza e a decepção gerada pela inflação do consumo exacerbado. Entre altos e baixos, com a facilidade do dinheiro, o que será que os cidadãos felicenses irão descobrir sobre as próprias vidas? Relembrando os elementos da narrativa. Então nós temos o personagem, quem vive a história. No caso do livro, os habitantes de Felicidade. No livro de Domingos Pellegrini, nenhum dos personagens tem um nome próprio. O autor opta por retratar a cidade como personagem. As pessoas aparecem como parte da cidade. O tempo, quando ou quanto tempo dura a história? Era uma vez, não tem um tempo determinado. Espaço, lugar onde ocorre a história. A cidade, Felicidade. Narrador, quem conta a história. Narrador, observador, narra a história em terceira pessoa e não participa das ações. Então, no livro A Árvore que Dava Dinheiro, o narrador está em terceira pessoa, que é o narrador observador. Ele conta o que ele está observando. Enredo, a história que é contada. Um morador deixa uma herança inesperada, semente de uma árvore que dá dinheiro. Depois do nascimento da árvore de dinheiro, os habitantes de Felicidade vão descobrir a euforia da riqueza e a decepção gerada pela inflação do consumo exacerbado. Conhecendo mais a história. A partir de agora eu vou ler vários trechos da história e nós vamos relembrando tudo o que aconteceu. Era uma vez em Felicidade um velho tão unha de fome que andava uma semana com o chinelo esquerdo, pé direito com o sapato para ninguém dizer que ele era pobre. Depois andava outra semana com o chinelo direito, o pé esquerdo com o sapato. Chinelo é mais barato e assim os sapatos duravam anos, até que um dia ele morreu, sem desconfiar que aquela dor nas costas era de andar com um pé mais alto que o outro. Vocês lembram que nós comentamos aqui a respeito de avarento? Foi na aula anterior, a imagem de uma pessoa avarenta, que é o personagem, o velho, o dono dos imóveis, aquele velho rico. Ele é uma pessoa avarenta. Então, o médico levantou, falando a todo mundo que não adiantava mesmo o tratamento. O velho estava com derrame
infarto e começo de pneumonia. A notícia rolou sobrado abaixo. O velho estava morre não morre, estava nas últimas. Já tinha batido as botas. Se tivesse botas, vai morrer, está morrendo, morre logo. Iam passando notícia de boca em boca, enquanto no quarto ele tentava falar com a boca retorcida. Alguém debruçou na cama. A voz saía num fio de dor. O cartorário com o testamento. Então, nesse trecho aqui, relata que o velho teve um derrame e todo mundo da cidade correu para o sobrado onde o velho morava, mas não porque se preocupava com ele. Como ele não tinha filhos, não tinha parentes, ele não tinha nenhum herdeiro. Então, cada habitante ficava na expectativa: será que vai sobrar alguma coisa para mim? Será que vai sobrar algum imóvel? Então, eles não estavam nem aí para o velho, eles estavam interessados nos imóveis do velho. Então o cartorário começou a ler o testamento. Num silêncio de se ouvir o próprio coração, o sobrado ficava de herança para a preta velha e todas as outras casas ficavam para os próprios inquilinos. Imediatamente as mulheres caíram de joelhos, dando graças a Deus, foram beijar a mão do velho. Os homens se cumprimentavam com tapas e empurrões, querendo descer a escada, sem conseguir, porque quem estava embaixo queria subir, e naquele entupimento de gente, de repente alguém gritou na janela a grande notícia. Urraram de alegria lá fora, e um rojão subiu e estourou 3 vezes. Além disso, vocês têm de plantar na praça, em cerimônia pública, 3 sementes que ele deixou. É o pedido dele no testamento. Vejam só, a expectativa das pessoas ali no sobrado de que sobrasse alguma coisinha para eles, não é que deu certo? O velho deixou o testamento, então o sobrado ficou para a preta velha, que trabalhava com ele, que limpava o sobrado, cozinhava para ele o chuchu, cozinhava o sabugo do milho, fazia tudo como ele queria. E ela não recebia em dinheiro. O trabalho dela era troca para ela ter um quarto lá para dormir. Olha um absurdo! E também aqui os inquilinos que pagavam para ele todo mês o aluguel das suas casas, agora eles não precisavam se preocupar em pagar um aluguel. Eles ficaram com a casa. Olha que notícia maravilhosa para eles. Mas com 2 meses a árvore era mais alta que um homem. No 4º mês todos já haviam reparado nela. Crescia e se esgalhava ao vento. No 6º mês despontou no galho, mais alto uma folha colorida, que começou a abrir, e não era uma folha, era uma flor de uma pétala só, mas só o vento sabia. A pétala era uma nota de dinheiro, e a nota foi desenrolando, e conforme desenrolava ia secando, até estalar como dinheiro novo. Aí voou com o vento de tardezinha. Foi achada de manhã por um menino. Ele ia pela rua empurrando um pneu careca, a caminho do rio, onde os outros meninos nadavam, gritando e pulando das árvores na margem. Quanto mais perto, mais ele ouvia os gritos e ficava com mais pressa. Empurrou o pneu para correr atrás. O pneu bateu no meio-fio e tombou. Ele foi pegar, viu um papel parecendo dinheiro, pegou, era dinheiro. Até que 12:30 em ponto, a igreja badalou, mas ninguém lembrou de almoçar. Todos corriam para cima e para baixo com dinheiro e embrulhos, notas saindo pelos bolsos. Os pais cruzavam com os filhos, lambuzados de doce e sorvete, e os comerciantes remarcavam gritando roucos: lata de sardinha, agora 200, mas comprei por 60 hoje cedo. Isso foi hoje cedo, agora é 250. Então vejam só o que está acontecendo. Vocês lembram que o velho teve um derrame e morreu. Então os imóveis ele deixou para os inquilinos e o sobrado que ele morava ficou de herança para a preta velha. Mas só que ele deixou também 3 sementes. E deixou lá no testamento que eles tinham que plantar. E o cartorário plantou essas 3 sementes.
E de vez em quando passava um cachorrinho lá e fazia xixi bem onde ele plantou a semente. E essa árvore cresceu e começou a produzir dinheiro. Então todos na cidade ficavam alvoroçados. Eles queriam comprar, gastar e comprar o que não precisava. Vejam só nesse trecho, fala que a lata de sardinha era 200, de manhã custava 60 e no final da tarde 250. Começou a inflação na cidade de Felicidade, porque os produtos começaram a acabar, porque todo mundo tinha muito dinheiro, eles guardavam dinheiro dentro do guarda-roupa, dentro de malas, muito dinheiro, então eles queriam só comprar, comprar e comprar. Vocês lembram de uma das imagens da aula anterior, que era da pessoa consumista? Nós estudamos um pouquinho a respeito do significado. Hoje nós vimos duas imagens, uma que fala do acúmulo do lixo e uma que fala da pessoa egoísta. Então eles estavam assim, não pensavam nas pessoas se precisavam comprar aquele produto. Elas queriam só para elas, queriam gastar e gastar. As prateleiras esvaziavam, velhos andavam curvados ao peso do embrulho, meninos sentavam na sarjeta com doce numa mão e a outra cheia de balas, pirulito no bolso, guaraná no meio das pernas. Meninas compravam pacotes e pacotes da bolacha, que dava anéis e brinde, enchiam de anéis todos os dedos. Moças varejavam na loja de tecidos, entrando e saindo com panos e rendas. A cidade se coloria. Paravam na rua para mostrar as compras, conversavam depressa e continuavam. Formigas em piquenique, mal botavam os pés em casa, saíam correndo com mais dinheiro. O comerciante olhou para o dinheiro na mão, começava a esfarelar. Logo a notícia se espalhou e todos que pegavam uma nota de dinheiro corriam até a ponte. Até a ponte, o dinheiro continuava perfeito e lindo. Depois da ponte, esfarelava num minuto. Quando o açougueiro passou de caminhonete, viu gente voltando de mãos caídas. Uns choravam, outros olhavam para frente, sem ver coisa nenhuma. E na beira da ponte, gente ainda olhava nas mãos aquele farelo colorido. O vento levava aquilo para o rio e os peixes enganados vinham bicar. Logo viam que não era comida e voltavam para o fundo. Então, nesse trecho da história, fala que chegou um determinado momento que não tinha mais produto na cidade. Então, eles tinham que ir para outras cidades, os comerciantes tinham que ir para outras cidades para comprar produtos. Mas quando o comerciante atravessou a ponte, o dinheiro começou a esfarelar. Acabou tudo, sumiu tudo. Então a notícia se espalhou por toda a cidade, todo mundo ficou desesperado, porque não podia comprar produtos em outra cidade. O dinheiro só ficava intacto na cidade de Felicidade. Tirou da cinta o facão de cortar capim. Tinha sido rico no tempo do dinheiro e agora levava nas costas um saco de capim para o bode. Então foi com ódio que avançou para a árvore erguendo o facão. Nesse trecho aqui da história, como o dinheiro começou a esfarelar quando os moradores atravessavam a ponte, eles começaram a ficar com raiva, os moradores começaram a ficar com raiva da árvore. Então eles resolveram cortar todas as árvores que davam dinheiro, acabar com ela. Ficou louco? O açougueiro falou e o homem parou com o braço no ar. É preciso cortar essa desgraça. Ela dá sombra, mas dá dinheiro também. Vou cortar. Então todos os moradores da cidade, na sequência do texto, da história, eles se reuniram para acabar com todas as árvores. Então todos começaram a cortar as árvores da cidade. Quem tinha no seu quintal também começou a cortar. Na cidade, todo mundo também gostou das frutas. Agora vai começar o seguinte: depois que eles cortaram todas as árvores que davam dinheiro, eles começaram a plantar árvores frutíferas. E olha só o que aconteceu na cidade. Na cidade, todo mundo também gostou das frutas. Logo descobriram que davam suco, doce, geleia. As sementes davam colares e terços e não havia nada melhor para os velhos usarem de fichas no baralho.
As flores também eram cheirosas e bonitas. As árvores viviam cheias de abelhas. Então plantaram mais sementes na estrada, nas chácaras, até que as árvores se espalharam e chegaram aos quintais. E todo dia algum menino descobria que também eram árvores gostosas de trepar, melhores ainda para juntar passarinho, e continuaram dando frutos, sementes, flores, sombras, cantos e alegria para a felicidade, por muito e muito tempo. Então, depois que eles plantaram as árvores frutíferas, eles descobriram que a vida simples é muito melhor. Então, eles descobriram que com os frutos poderiam produzir geleias, sucos, eles aproveitavam até as sementes. E eles aprenderam a lição, que ter uma vida simples é muito melhor do que aquele consumismo exagerado, exacerbado. Atividade. O que você faria se acordasse um dia e descobrisse uma árvore repleta de dinheiro em seu quintal? 2. Você gostaria que outras pessoas achassem uma árvore como a sua? Quem seriam elas? 3. Escreva 3 formas que você gastaria o dinheiro. Uma com você e 2 com pessoas que você não conhece. Um instante para você registrar em seu caderno essa atividade e eu já volto. Vamos ver então aqui a questão número 1. O que você faria se acordasse um dia e descobrisse uma árvore repleta de dinheiro em seu quintal? 2. Você gostaria que outras pessoas achassem uma árvore como a sua? Quem seriam elas? E 3. Escreva 3 formas que você gastaria o dinheiro. Uma com você e 2 com pessoas que você não conhece. Essas questões exigem respostas pessoais. Por exemplo, eu usaria o dinheiro para comprar algumas coisas para mim e doaria também para instituições, casa de repouso do idoso, por exemplo. Atividade 4. Você acredita que o dinheiro pode despertar sentimentos ruins nas pessoas? Justifique. 5. Você acha que o mundo ficaria melhor ou pior com essa árvore? E por quê? Vamos lembrar um pouquinho a respeito da história da árvore que dava dinheiro. As pessoas em felicidade tinham uma vida simples e quando elas descobriram que a árvore produzia dinheiro, todos os moradores daquela cidade começaram a gastar. Nem tinham tempo de ficar em casa com os filhos, curtindo a vista, nem queriam trabalhar, eles só queriam comprar, comprar, comprar. E eles acumularam muitos produtos que nem eles precisavam. Então, agora, com essa revisão,
Ficou mais fácil para você pensar um pouquinho a respeito dessa questão? Registre em seu caderno, tá? O que você pensou aí na atividade 4 e 5. E eu já volto. Essa atividade também exige uma resposta pessoal. Agora, vamos para a próxima atividade? Vamos enumerar as sentenças abaixo, de 1 a 9, de acordo com a ordem cronológica dos fatos narrados em Árvore que Dava Dinheiro. Vamos ver aqui, leiam comigo. Depois começaram a peneirar terra, até o último pedaço. Até que foram todos para casa, cuidar das feridas e plantar as raízes e galhos da árvore que deu dinheiro. Começaram os dois a procurar, reviraram, desmancharam a trouxa, o dinheiro tinha virado farelo entre as roupas. O povoado virou uma cidadezinha ao longo da estrada, espremida entre morros e o rio. Mas o verão passou e as árvores não deram dinheiro. Cavocou com o sapato no lugar onde tinha morrido uma velha árvore, jogou no buraco as 3 sementes, fechou empurrando com o pé. Chegou a televisão. A notícia correu pela cidade. Velhos e mulheres, moças e rapazes andavam pela rua sem se olhar e sem tirar os olhos do chão. E o lixo aumentava todo dia. Felicidade estava sitiada por barracas, onde latas e garrafas eram abertas sem parar. Enquanto isso, Felicidade enlouquecia de impaciência todos os quintais de olho nas flores atravessadas de sol. Então agora pense um pouquinho e nós vamos organizar todos esses fatos aqui em ordem cronológica. Pense um pouquinho aí na sua casa e eu já volto.
Vamos enumerar as sentenças abaixo, de 1 a 9, de acordo com a ordem cronológica dos fatos, narrados em árvore que dava dinheiro. Então, vamos ver o que aconteceu primeiro. 1. O povoado virou uma cidadezinha ao longo da estrada, espremida entre morros e rios. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Cavucou com o sapato no lugar onde tinha morrido. Uma velha árvore jogou no buraco as 3 sementes, fechou empurrando com o pé. Vocês lembram que o cartorário, ele que plantou as 3 sementes, que o velho deixou de herança e deixou lá no testamento que eles tinham que fazer isso. Velhos e mulheres, moças e rapazes andavam pela rua sem se olhar e sem tirar os olhos do chão. Então, esse é o fato 3, quando as pessoas começaram a ficar o tempo todo atento ao chão. Por quê? O dinheiro, ele caía quando ele secava. Ele caía no chão, então as pessoas pegavam do chão o dinheiro e levavam para casa. E acumulavam muito dinheiro e depois gastavam, ficavam o dia todo gastando. Próximo fato, o 4. E o lixo aumentava todo dia. Felicidade estava sitiada por barracas, onde latas e garrafas eram abertas sem parar. Vocês lembram da imagem que eu mostrei para vocês no início da aula? Um acúmulo de lixo na calçada? Isso que aconteceu em Felicidade. Eles compravam demais e as embalagens ficavam pelas calçadas. Montanhas de lixo. Próximo fato, de número 5. Chegou a televisão. A notícia correu pela cidade. Então vieram vários jornalistas e repórteres de outras cidades para filmar e entrevistar os moradores de Felicidade. 6. Enquanto isso, Felicidade enlouquecia de impaciência todos os quintais de olho nas flores, atravessadas de sol. 7. Começaram os dois a procurar, reviraram, desmancharam a trouxa, o dinheiro tinha virado farelo entre as roupas. Então esse fato que aconteceu é quando eles começaram a atravessar a ponte e perceberam que o dinheiro esfarelava. 8. Depois começaram a peneirar terra até o último pedaço, até que foram todos para casa, cuidar das feridas e plantar as raízes e galhos da árvore que deu dinheiro. 9. Mas o verão passou e as árvores não deram dinheiro. Então, ali eles já tinham plantado as árvores frutíferas, então as árvores começaram a crescer, deu sombra para todos eles e produziu muitos frutos que eles aproveitavam para fazer suco, geleia, aproveitavam as sementes também. Observe as palavras destacadas no trecho. Por que o narrador se refere à quantidade de pétalas que caíram como uma fortuna de pétalas? Vamos ler o trecho aqui. A árvore deu novos botões no fim do dia, e de noite foi abrindo uma fortuna de pétalas, e de manhã elas secaram ao sol, caíram com a brisa. Ia passando uma mulher, viu uma nota, pisou em cima. Aí botou as mãos nas cadeiras, como se sentisse a dor de lavar roupa todo santo dia, ou a dor de carregar filho enganchado na cintura. E assim, curvada de dor, tirou o pé de cima e viu que era a mais graúda das notas do país. Aqui se refere à palavra elas, destacada na segunda linha. Então observe que nesse trecho nós temos aqui em destaque uma fortuna de pétalas e temos outra palavra, elas.
Vamos conferir como ficou essa atividade? Por que o narrador se refere à quantidade de pétalas que caíram como uma fortuna de pétalas? Como as pétalas eram notas de dinheiro, valiam mesmo uma fortuna. A que se refere a palavra elas, destacada na segunda linha? Então, na segunda linha aqui nós temos elas. A que se refere? Se refere às pétalas. Elas é um pronome, para não ficar repetitivo. Ó, por exemplo, e de manhã, pétalas. Repetir pétalas de novo, foi usado o pronome elas. Com o aparecimento das primeiras notas de dinheiro, os moradores de Felicidade correram para o comércio e começaram a comprar desenfreadamente. Em pouco tempo, faltavam produtos por toda a cidade. Localize no quadro abaixo uma palavra-chave que revela o comportamento dos habitantes da cidade. Um instante para você encontrar essa palavra e eu já volto. Vamos conferir? Com o aparecimento das primeiras notas de dinheiro, os moradores de Felicidade correram para o comércio e começaram a comprar desenfreadamente. Em pouco tempo, faltavam produtos por toda a cidade. Localize no quadro abaixo uma palavra-chave que revela o comportamento dos habitantes da cidade. Consumismo. Muito bem. Consumismo gera lixo. Leiam comigo esse texto. Uma das grandes consequências do consumismo é a produção de lixo. Um brasileiro produz entre 500 gramas e 1 quilo de lixo por dia, enquanto um cidadão dos Estados Unidos produz em média 2 quilos diariamente e um japonês quase 3 quilos, afirmou um dos palestrantes no 4º Fórum Regional de Sustentabilidade, ocorrido no primeiro semestre de 2011. Isso significa que, se consumíssemos na mesma proporção que um americano, precisaríamos de pelo menos 5 planetas. Olha o absurdo. Vocês lembram que na história, a árvore que dava dinheiro, isso aconteceu também. A população, ela consumia muito, comprava demais e gerou muito lixo. Qual o assunto comum aos textos? A árvore que dava dinheiro e consumismo gera lixo? Vocês lembram que nós comentamos a respeito disso na história? Um instante para você registrar essa atividade em seu caderno e eu já volto.
Vamos conferir? Qual é um assunto comum aos textos? A árvore que dava dinheiro e consumismo gera lixo? O consumismo exagerado e, por consequência, o aumento de lixo. Para refletir mais sobre essa e outras histórias, você será convidado a interagir com o material impresso, que amplia o estudo dessa e de outras histórias que serão abordadas de modo interdisciplinar, língua portuguesa e matemática. Em breve você terá acesso a esse material e muitas outras. Cuide-se e até a próxima!